Olá pessoas, aqui é o Bruno Nunes e dando continuidade às histórias da mitologia grega e romana, hoje chegamos ao episódio 2 e no episódio 1 eu terminei com uma forma um pouco poética dizendo da morte dos seres humanos, né? Que Cronos representa o tempo e que nada pode existir antes de Cronos porque antes do tempo significa que existam antes. E antes é tempo. Então os gregos entendiam que Cronos deveria existir para que todas as outras criaturas existam. O tempo deve existir para que todas as criaturas existam. E porque o tempo existe, as criaturas também devem desaparecer, devem morrer. Por isso o mito de Cronos, ele devora os seus próprios filhos. Vimos então que Cronos devorava seus filhos e ele devorou vários, mas teve um sortudo que a mãe escondeu. Este sortudo foi Zeus, o grande fodão pica das galáxias, citado no vídeo anterior. E Zeus vai morar na Terra, não me recordo agora o nome da ilha, mas ele vai morar numa ilha, ele vai ser tratado com leite de cabra, e vão dar ambrosia para ele todo dia, porque a ambrosia, não sei se eu citei no vídeo passado, é o alimento que os deuses comem para se tornarem imortais. E eles devem comer todo dia. E Zeus, então, quando fica fortinho, volta, assassina o próprio pai com uma facada na barriga. E essa facada na barriga pega da virilha até mais ou menos a altura do tronco, abre toda a barriga de Cronos, seu pai. E todos os seus irmãos, então, saem da barriga de Cronos, seu pai, já velhos, já crescidos. Então Poseidon, Hades, Hermes, Ares, etc. vão surgir desse assassinato que Zeus comete contra o próprio pai. Interessante notar que nessa facada as bolas, né, os testículos de Cronos foram cortadas e jogadas ao mar. E uma vez que os testículos de Cronos tocam as águas do mar, o esperma carregado ali, cheio de tesão, fez uma espuma na água do mar, e dessa espuma das bolas de Cronos surgiu a famosa, a diva, a ruiva, linda, perfeita, deusa da fertilidade e da sedução, Afrodite. Como vocês podem ver aí na imagem, ela surgindo do mar, essa pintura de Botticelli, um pintor italiano. Mas estamos aqui falando dos deuses gregos como se eles tivessem surgido do nada, né? Antes de tudo, antes de mesmo Cronos existir, conta-se que existia o caos. Na verdade, toda a matéria já existia, mas era caótica, era tudo bagunçado. E de repente do caos fez-se o seu contrário, que é o cosmos. O cosmos significa o todo organizado, e o caos significa o todo desorganizado, né? Então, do caos surgiu o cosmos. Desse cosmos surgem os 12 titãs, 6 homens e 6 mulheres. Entre esses titãs estão Gaia, a Terra, a Mãe Terra. De Gaia e Cronos, que é um desses titãs, a história toda vai se desenrolar. Muito bem, vimos como os deuses irmãos de Zeus são salvos por Zeus, e uma vez que esses irmãos são salvos por Zeus, Zeus vai tomar o poder que antes era do seu pai Cronos, e ele vai dividir o poder que Cronos tinha entre os seus irmãos. Então, quando Zeus toma o poder, alguns dos titãs foram condenados, foram aprisionados no Tártaro, que é o fim do mundo, digamos assim, né? Existia o céu, Gaia, que era a terra, e o Tártaro, que era como um submundo, ok? O Atlas, por exemplo, que é um dos titãs, foi condenado a segurar o céu para sempre, né? Daí que a gente usa a palavra Atlas para ver o mapa e tal, né? Pois bem, depois do destronamento de Cronos,
Zeus dividiu os domínios paternos com seus irmãos, o Poseidon e Hades. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o oceano e Hades com o reino dos mortos. A terra e o Olimpo eram propriedades comuns. Zeus tornou-se rei dos deuses e dos homens. A sua arma era o raio, e ele usava um escudo chamado Égide, feita por Vulcano, ou, se vocês preferirem o nome grego, Hefesto. Sua ave favorita era a águia, que carregava os raios. Hera, a sua esposa e rainha dos deuses, Íris, a deusa do arco-íris, a servente e mensageira dele, e ele tinha um pavão. Hefesto, o artista celestial, era filho de Zeus e de Juno. Ele nasceu coxo, meio manco. A sua mãe sentiu-se tão envergonhada e aborrecida ao vê-lo que atirou para fora do céu. Zeus teve muitos filhos, entre um deles, Ares, o deus da guerra, Apolo, o deus da arte de atirar com o arco, o deus da profecia e da música. Ele era filho de Zeus com Leto. Ele também era irmão de Ártemis. Era o deus do sol, e a sua irmã Ártemis era a deusa da lua. Afrodite, como nasceu dos testículos de Cronos no mar, foi resgatada pelas 4 estações e levada direto ao Monte Olimpo para a presença dos deuses, assim que ela se tornou mulher. E magnífica mulher, talvez a mulher mais linda de todos os tempos. Todos os deuses quiseram desposá-la, mas Zeus foi obrigado a entregá-la a Hefesto, seu filho coxo, seu filho defeituoso, como agradecimento de todas as coisas belas que Hefesto já tinha feito, pois Hefesto era o mestre no ferro, no ouro e no bronze, e todos os móveis e tapeçarias e louças e joias e artefatos do Monte Olimpo eram fabricados pelas próprias mãos de Hefesto. Conta-se que, por Hefesto ser coxo, defeituoso e muito feio, Afrodite o traía com todos os deuses. Disse que ela teve um caso amoroso gigantesco com seu irmão Ares, e o deus da guerra, porque Ares era imponente, forte, grandioso, enquanto que seu marido Hefesto era apenas um ferreiro. Deste amor surgiu, então, um filho chamado Eros, que na tradução latina a gente conhece por Cupido. Não preciso falar nada do Cupido, acho que todo mundo conhece. E o Eros, né, Cupido, provoca o amor, daí o erótico. Um outro filho de Zeus era Hermes. Hermes era o mais baixinho, o mais novinho, era o caçula e, portanto, o mais ligeiro. Ele era conhecido no Império Romano como Mercúrio. Mercúrio, se você olhar para o céu, é o planeta que gira mais rápido por estar mais próximo do Sol. Portanto, eles diziam que Hermes era o mensageiro de Zeus, que tinha asas nas sandálias e poderia levar mensagens da terra ao céu em questão de instantes. Conta-se que Afrodite, deusa da sedução, também seduziu o seu outro irmão, Hermes, o mensageiro de Zeus. E desta relação incestuosa nasceu o que se misturou de Hermes e Afrodite, e daí surgiu o hermafrodita, a pessoa que nasce com 2 sexos. Zeus também teve outro filho e, quiçá, é o meu favorito, o famoso Dionísio. Dionísio, deus do vinho, era filho de Semele e Zeus. Não representava apenas o poder de embriagar com o vinho, mas também as suas influências benéficas e sociais, de maneira que era tido como um promotor da civilização, talvez um legislador e amante da paz. No Império Romano, seu nome ficou conhecido como Baco, e por ele ser o deus do vinho, que embebedava, da dança, da alegria e da leveza, eram feitos rituais no Império Romano para homenagear Baco. Esses rituais ficaram conhecidos como o Bacanal, e o Bacana era quem organizava o Bacanal. Zeus também teve muitas filhas, de menos importância talvez, que são conhecidas como musas. Foram várias musas, né? E não vou ficar aqui falando o nome de todas elas, senão a gente vai morrer aqui de tanto falar, né? Existiam também as moiras.
As moiras, ou da tradução latina, as parcas, eram 3. A obrigação delas era tecer o fio da vida. Uma tecia o fio da vida da pessoa no momento em que ela nascia, a outra esticava esse fio e a terceira se encarregava de cortar este fio. Então, as moiras decidiam quando a vida e quando a morte acabava de acordo com o tempo. As moiras, elas eram filhas de Temis, ou da lei. Inclusive, Zeus já convidou as moiras para se sentar no seu próprio trono e aconselhá-lo em assuntos divinos. Então essa é uma breve, bem pequena genealogia, só para vocês não se perderem. Cada deus vai ter uma história peculiar, bem curtinha, que eu vou estar contando. Agora eu estou mais apresentando nomes e mais ou menos a árvore genealógica. Mas no próximo vídeo eu vou contar para vocês como os irmãos Prometeu e Epimeteu, que eram titãs, criaram todos os seres vivos, os animais e o ser humano. E qual o destino que foi reservado a essas duas criaturas. A gente se vê no próximo vídeo e muito obrigado. Tchau.